Quem usa o ChatGPT só perguntando? Uai, quem não usa perguntando, tá usando como? Às vezes eu escrevo alguma coisa e peço pra ele melhorar. Ah, tá. Escrever de uma forma Escreva de forma humana. Tá. Formal e direto. Vou... Que Thierry, ó. Vocês não são da época da datilografia? E nem eu já não sou dessa época também mais não. Tinha ela lá, mas eu nunca usei. Acho que eu nem fiz curso, não. Você fez curso de datilografia? O curso de datilografia era uma habilidade que o profissional precisava. A datilografia era uma habilidade que o profissional precisava para desenvolver ali, para ser bem, né, bem requisitado na profissão, no mercado de trabalho. Aí veio a informática. Aí a informática passou a ser a habilidade da datilografia para trás. Agora a gente entrou na era da inteligência artificial. O que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar que se vocês não entenderem como é que funciona o negócio, vocês vão ficar aí com dificuldade de ter espaço no mercado. E o negócio acontece muito rápido. Da datilografia para informática demorou um tempão para desmamar essa situação. Da informática para inteligência artificial está muito mais rápido. Porque começou com a era, a inteligência artificial, se eu não me engano, ela é de 1975, ela já existe. E a gente só está tendo acesso agora, em 2025, né? 24, 25, que começou. Quando eu descobri isso, eu fiquei maluco. Falei, cara, desde 1975 que surgiu essa questão, a inteligência artificial, e só agora a gente vai ter acesso. Os meros humanos mortais estão tendo acesso agora. E começou com o ChatGPT, trouxe essas informações mais fáceis para a gente, como o computador Microsoft também nos deu essa possibilidade de você ter um computador portátil na sua casa. E agora a inteligência artificial chega aí para trazer essa nova revolução. Na verdade, é uma revolução que vai acontecer. A inteligência artificial ela não vai tirar, claro, ela vai tirar a função de quem não se adaptar. Imagina só um profissional que soubesse datilografia hoje, ele tinha espaço no mercado? Né? Se ele não soubesse informática hoje, ele tinha condição de trabalhar numa área como a nossa? Não tem como. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Se você não dominar, se você não se especializar, você vai ter dificuldade, porque tudo vai ser voltado para automação, para inteligência artificial, para todos esses tipos. E por que a gente está criando esse workshop, esse momento aqui? Para a gente, primeiro, contribuir com esse conhecimento com todos. Segundo, para a gente também fazer uma avaliação de interesse de como que cada um está recepcionando essas informações, o que cada um já está usando e já está sabendo sobre isso. Eu e o Thierry, nós não somos ainda especialistas, mas o Thierry já está aventurando. A gente não está esperando o problema bater de tudo na nossa porta, a gente está procurando antes para a gente entender. Logicamente, a gente tem uma estrada grande, tem gente que está muito mais à frente que nós dois, né, que o pessoal, mas eu acredito que se a gente unir força, a gente vai andar numa velocidade mais rápida. Eu já consegui fazer algumas coisas, o Thierry já conseguiu fazer algumas coisas. A gente tem a agregar lá em cima, que é a parte de programação, aí lá é o nível realmente profissional. A nossa ideia aqui não é se tornar você e eu profissional na área de inteligência artificial. Se acontecer, vai ser uma maravilha. Não tirar o emprego de ninguém, porque às vezes a pessoa tem esse sentimento. Muito pelo contrário, é aumentar a produtividade com isso que chega. Agora, eu preciso disseminar essa informação, contagiar vocês com essa informação, porque quem aqui no escritório, eu não sei se vocês têm essa informação, já tem alguém usando aí, está encantado, já está, né, tendo produtividade por conta desse conhecimento. Aí chamei o Thierry, chamei a Cátia e falei, pô, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouco essa velocidade, porque se a gente esperar só as coisas acontecendo, alguém vai demorar mais que o outro. Então vamos alinhar essa informação. Quem já ouviu falar do cloud aqui? Então quem não ouviu, é melhor, quem não ouviu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca ouviu falar de cloud? Tá. Se vocês nunca ouviu, nunca usou. Quem ouviu falar de cloud, já entrou no cloud, já viu o que é cloud, qual a diferença do cloud para o ChatGPT? Só ouviu você já entrou.
Só ouviu Vocês ouviram por quê? Por notícia, um amigo? Como que foi? Na internet. Eu vi pela internet, comecei a usar, porém não sei a distinção qual que é melhor que o outro não, mas os dois fazem praticamente quase a mesma coisa, né? Mas assim, o potencial ainda... Você não usou a ferramenta ainda? Eu usei, Só então, você não conseguia distinguir assim, a diferença, assim, a qualidade. Eu testei assim, a Cláudia até agora superou que eu tentei criar um aplicativo, até comentei com a Thierry, e ela criou de fato um aplicativo. Só que eu tô pensando em patentear esse aplicativo. Entendi. Mais alguém quer comentar sobre essa questão do cloud? Eu conheci através do Thierry, o Thierry que me apresentou. Mas eu nunca usei ele ainda. Tá. O Thierry vai mostrar um sistema que ele fez, que já está rodando. Talvez um sistema antes, como esse que o Thierry fez, ele fez aí talvez, vou colocar uma semana, não foi uma semana, não. Talvez 2, 3 dias ele fez um sistema, tá? Que a gente está utilizando. Talvez 1 ano, 2 anos atrás, sem a informação que a gente tem, a gente demoraria talvez uns 3, 4, 5, 6, 7 meses para fazer esse sistema. Da forma que a gente queria. E não ficaria do jeito que a gente queria. E aí, assim, talvez não ficaria, porque né, a gente ia sempre ter que passar para um programador. Porque qual que é a dificuldade de fazer um programa? É você passar o que está na sua cabeça, as suas necessidades, para um programador entender, porque ele sabe de programação, mas ele não sabe da funcionalidade que você quer. Ele não conhece o trabalho que você quer. Então, o cloud ele chega para isso. Mas eu queria trazer um mindset para vocês, mexer nesse pensamento de vocês, criar uma metanoia na sua cabeça, que é o quê? Vocês precisam ser curiosos. Vocês precisam ser curiosos. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo nessa velocidade. Por exemplo, a inteligência artificial ela já tem pelo menos aí 1 ano e meio que ela está gritando aí nas redes sociais, nos sites, as pessoas estão falando. E aí a gente às vezes fica acomodado, a gente escuta as coisas e não corre atrás, não gasta tempo com isso. Não investe tempo nisso. Gente, vocês precisam investir tempo na carreira de vocês. Para vocês não frustrarem. Então vocês precisam mesmo, tá? Então, a partir dessa reunião que a gente vai ter, esse mínimo de esclarecimento que a gente vai ter aqui, porque não dá para a gente abordar muito, até pela nossa limitação de conhecimento, mas vocês já vão sair aqui na condição de fazer o que o Ramon já começou a fazer. Pegar a ideia de vocês e criar uma aplicação, tá? E aí eu quero aqui trazer 3 exemplos antes de passar para o Thierry, é o seguinte. Vocês podem usar o iCloud em 3 funcionalidades. 3 funcionalidades. Isso aqui já é uma diferença do ChatGPT. Lembrando, gente, que a gente utiliza o ChatGPT também nem 5%, nem 1% do que ele pode oferecer, tá? A gente usa o ChatGPT como um chat. O ChatGPT ele permite talvez fazer tudo ou quase tudo ou melhor que o cloud. Só que, imagina só, o ChatGPT ele é mais, só para vocês entenderem, ele é mais profissional. O cloud ele veio para facilitar quem não sabe fazer. O ChatGPT, para você fazer um programa lá dentro, você precisa ter um nível de conhecimento de programação. Não é técnico, outro é operacional. Não, o técnico operacional é a mesma coisa. Um é técnico e o outro é didático. O cloud é didático. E o Gemini? O Gemini é muito próximo ao cloud também. Você não precisa saber muito para mexer com ele. Então vamos imaginar, se você chegar lá no ChatGPT e falar assim, ChatGPT, eu quero um sistema para controlar o NPI. Ele não vai conseguir te fazer baseado só numa instrução como essa. Se você chega no cloud e fala assim, Cláudio, eu quero fazer um controle de folha de pagamento via sistema. Ele vai fazer para você já um básico ali. À medida que ele te entregar um projeto inicial, você vai falar, não, mas agora eu quero que ele fique azul. Não, agora eu quero que crie uma aba de senha. Não, agora eu quero que... Aí você vai falando para ele e ele vai fazendo as operações que você está pedindo. É como o cloud, um exemplo bom é como se você tivesse um programador do lado, um cara que fosse da área de programação, e você falasse assim, programador, eu preciso de criar isso. Aí ele vem e fala assim, ok, vou criar para você. Pode ser que ele te faz algumas perguntas. Ah, você quer esse sistema para isso, para quê? Aí você vai respondendo e ele vai cria. Dependendo da sua solicitação à programação, ele pode fazer em 10 minutos um programa para você. Um aplicativo. Um Unicode ele consegue fazer para você.
Logicamente que ele vai fazer um projeto bem inicial, ele vai rodar, vai mandar mensagem, vai fazer tudo, mas com algumas limitações, porque você tem que melhorar ele. Ó, ficou uma coisa aqui que não está legal, ficou isso aqui, ficou faltando. E ele vai corrigindo. Por isso que eu falo para vocês que o Thierry criou um sistema em 3 dias, porque no primeiro dia ele já viu, nossa, vai dar certo, mas ficou faltando isso. Aí ele, nossa, mas se tivesse isso, nossa. Aí entra na etapa seguinte, você já tem experiência lá com algum sistema, fala assim, ó, eu quero aquilo que aquele sistema faz no meu. E aí você vai juntando, por isso que demora. E aí depois entra nas fases de correção. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, lá no Cloud tem a opção chat. Essa opção chat aqui, basicamente, ela funciona muito próxima do chat GPT. Até considero que o chat GPT é mais positivo. Para perguntas, criação de roteiro, essas coisas, eu até acho que ele é mais positivo, tá? Mas pode usar ele, mas eu iria no chat GPT. A gente até eu mais o Thierry, a gente tem uma regrinha que é o seguinte, muita coisa a gente cria lá no chat GPT, vem aqui no Cloud e joga. Porque o chat GPT ele estrutura melhor os prompts. Quem sabe o que é prompt? Todo mundo aqui sabe o que é prompt? Tem alguém que não sabe? Ó, o prompt é o quê? O prompt é o texto que te dá a condição de perguntar de forma mais técnica a inteligência artificial. Porque a gente pergunta lá, eu quero um sistema. No Cloud isso ele já entende, mas o ChatGPT ele consegue perguntar de forma mais técnica. Então você fala assim, ChatGPT, né, um exemplo, ChatGPT, preciso criar um sistema de controle de NPI ou de procuração lá no Cloud. Eu gostaria que você estruturasse de forma mais profissional para mim que possa perguntar lá. Aí ele vem, aí cria um prompt, que é um texto desse tamanho, qualificado, tudo detalhado, tudo bonitinho. Aí você pega esse prompt, joga lá no Cloud, e aí o Cloud ele vai ter um aproveitamento melhor, porque ele já colocou mais detalhes que você não esqueceu, você esqueceu. Tá? Então, o chat do Cloud, muito próximo ao chat GPT, mas eu ficaria ainda com o chat GPT. A gente não vai eliminar o chat GPT. Aquelas perguntas técnicas do dia a dia, que muito departamento pessoal usa, o paralegal, ótimo. Nós temos a função que chama Cloud Code. Essa função Cloud Code é uma ferramenta que eu até coloquei aqui para vocês, que ela é focada em desenvolvedores que roda direto no terminal. O que é isso aqui? Aqui no Cloud Code é uma extensão mais profissional que o Cloud tem para criar programação. O Cloud Code. Então, para programação... Então, Thiago, eu vou criar um aplicativo como o Ramon disse aqui. Eu vou no chat ou eu vou no Cloud Code? No Cloud Code. Entendeu? Porque se você cria aqui no chat, você tem é como se fosse assim, um cara de faculdade de primeiro ano e no Cloud Code um cara que já está trabalhando com programação. Que já é profissional na programação. Você vai conseguir fazer alguma coisa aqui no chat, amor? Talvez até você consiga alguma coisinha. Já é o inicial. Só que ele não tem a capacidade, ele tem a limitação de ser um cara como esse aqui. Esse aqui não, esse aqui já vai... Nesse aqui você tem essa limitação. E tem uma outra que chama o Cowork. Esse aqui eu acredito que foi o que o Thierry usou. Né, Thierry? É o que o Thierry mais utilizou. O Cowork também, ele é o produto de programação mais novo dentro do beta, dentro do Cloud. Então ele é o beta. O que é beta? Ele ainda está em fase experimental, esse Cowork, mas ele é como se fosse assim, ainda facilitando mais para quem não entende de programação, programar. Então nós temos aqui a extensão profissional de programação dentro do Cloud, esse aqui, Cloud Code. Então é como se fosse um programador ali, codificando mesmo, Eu nunca utilizei ele. Utilizei, mas não finalizei os projetos. O Cowork é como se fosse para nós mesmos, que não sabemos nada de programação, não temos informação, não sabemos código, nada. Aí eu vou no Cowork. E é o que a gente vai utilizar. Porque qual que é a nossa ideia? Passar essas iniciais para vocês, depois a gente sentar aqui em grupo e cada um criar um projeto. Cada grupo criar um projeto. E no final a gente
a gente entender qual que foi o projeto mais interessante baseado em todo o escritório, porque a gente está fazendo em grupo para ter um aproveitamento melhor. Até aqui, com essas poucas informações que eu tenho, deu para melhorar um pouco o conhecimento de vocês aí? Então não adianta vocês estarem lá na operação de vocês e falar assim, quero fazer um programa, eu quero fazer uma aplicação rápida aqui e vou no chat. Não, aí tem que ir no Cowork. Quando o nosso amadurecimento nas informações melhorar, gente, aí a gente vai trazer alguém aqui, lá da Agregar, um programador, para ele nos ajudar a melhorar as nossas aplicações no Cloud Code. Mas agora, inicialmente, Cowork. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa antes de passar para o Thierry. Thierry, se você quiser já ir organizando o computador. Tá. Outras situações que a gente tem que entender. Essas aqui é a aplicação do dia a dia. Por exemplo, a gente tem lá o departamento fiscal. O que eles fizeram? Um cliente liga e pergunta assim, eu queria ver como é que está o meu relatório de compras, vendas, débito, tal. Um monte de informação o cliente pede. Aí o que os meninos fizeram? Eles pegaram lá relatório de vendas, relatório de compra, pegaram todas as informações aonde o cliente quer, pegaram tudo, chegaram aqui, jogaram no chat, todos os arquivos, pegaram lá, apuração de CMS, relatório de compras, venda, um monte de informação lá de documento de informação e falou assim, Cláudio, cria um resumo, um relatório dinâmico, com gráfico, autoexplicativo. Pronto. Ele criou uma auditoria profissional para o cliente e mandou para o cliente. Isso em 2, 3 minutos, 4 minutos. Agora imagina só, o cliente pede um negócio para você, ele pensa assim, poxa, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você manda em 5 minutos, eu falo assim, mas você já tinha isso? Não tinha. Mas eu tinha os lugares onde tem informação. Então vamos imaginar aqui que vocês lá do departamento pessoal, a pessoa pede lá assim, eu queria saber quanto que a minha empresa está devendo de FGTS, um exemplo. Se você manda aquele relatório do FGTS lá, é difícil do cliente entender, não é? Não, de verdade, até a gente mesmo que mexe, às vezes a gente, meu Deus, entender que lá, você pega aquele relatório de FGTS e joga lá no chat e fala assim, preciso que melhore esse documento para mim enviar para o meu cliente que não tem informação sobre esse documento, não tem conhecimento de interpretar esse conhecimento. Aí ele vai e cria, com desenhinhos, com gráfico, tudo bonitinho, e aí você manda para o cliente. Estou dando exemplos, estou criando agora, eu não me preparei para dar esses exemplos aqui. Lá no Paralegal, eu faço declaração de faturamento e tal. Não, vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que a gente está abrindo uma empresa para alguém. E aí você pega todas as informações que ele passou para você, capital, não sei o que, dentro daquele formulário nosso. E aí você joga no cloud e fala assim, preciso que deixe de forma didática para o meu cliente autorizar essas informações para que eu comece a fazer o contrato de constituição. Aí ele vem e deixa bonitinho, resumido. Aí você coloca, só quer em uma página. Comprime essas informações tudo numa página de uma forma profissional e de um design elegante. Aí ele vai e faz. Estou dando exemplos aqui, porque esse exercício é o que a gente vai fazer pós a apresentação do Thierry do sistema, tá bom? Eu acho que eu falei um pouco de tudo que eu queria, né, Thierry? Ficou faltando alguma coisa? Se faltou, você fala. Alguma pergunta disso aqui? Não. Vocês perguntam. O Thierry, o que acontece? O Thierry, ele tinha essa informação do cloud como vocês, só que ele não estava... Vocês conectam para mim aí? Você sabe? Ele não tinha ainda feito os testes e tal. Aí quando eu falei para ele, ele buscou, então ele procurou uma dor. Qual que foi a primeira dor que o Thierry fez, que tentou resolver? Naquela semana a gente estava com um problema de NPI e de certificado. Deu certo? Saiu? E aí o Thierry falou o seguinte, o nosso controle de certificado era feito em planilha? Era em planilha e depois a gente tentou no e-consult, mas era muito rápido. Tem como você mostrar como era antes e como é hoje? Tem. O Thierry vai mostrar como a gente fazia o controle de certificado. Por que, enquanto ele está fazendo aí, gente, por que eu queria que vocês pensassem aqui? Quando vocês voltarem lá para a operação,
eu queria que vocês começassem a imaginar aquilo que vocês fazem, o tipo de controle que vocês têm e não têm, e vocês começassem a imaginar, poxa, seria muito bom se isso aqui tivesse uma aplicação sistêmica, ou se aqui tivesse uma parte de automação, porque a gente nem falou aqui da parte de automação, tá? Tem uma parte que, por exemplo, você vai ensinar o Cloud a fazer a folha de pagamento. Fala uma folha de pagamento que você faz aí, Isabela, que é complexa, que você tem que analisar alguma coisinha. Que eu faço, É. eu não sei, mas uma que é difícil que eu sei é da Natucharm. Natucharm. Então vamos imaginar que a Natucharm ela tem lá alguns pontos que ela tem que ir lá e verificar antes de fazer a folha de pagamento. Se você treinar o Cloud, tem uma função de treinar o Cloud. A Kemily vai apertar treinar o Cloud e ela vai treinar o Cloud a fazer a folha. Ó, Cloud, você vem aqui e faz essa. Acabou. No mês seguinte, a Kemily só vai pegar essa automação e falar assim, Cloud, faz a folha de pagamento da Natucharm para mim. Aí ele vai. Tiago, mas como? A hora que ele perceber que está faltando alguma informação, ele vai parar e falar assim, ó, está faltando informação tal, coloca aqui para mim. Ele vira um funcionário seu. É difícil de acreditar isso, né? A Cássia também tinha essa dificuldade. Até ela começar a ver que as coisas realmente acontecem. Então, nós vamos treinar um agente fazer uma alteração contratual. Nós vamos criar um agente para ele fazer essa alteração contratual. Não vai ser mais nós. Tiago, mas e aí? Cadê? O que a gente vai fazer? Não, a gente sempre vai ter a parte consultiva para o cliente. Porque o Cloud não vai lá falar com o cliente. Então nós vamos ser especialistas naquilo que nós fazemos, mas a parte operacional não vai ser preciso mais a gente ir lá, colocar cláusula, escrever, ir lá no JUSEG, protocolar, consultar. Não vai precisar disso. Lógico que a gente tem uma caminhada para construir isso. Quem vai construir isso? Nós. Tá? Vamos microfone aí. Já gravo você também para você virar blogueiro. Por que você é desse tamanho dos outros é pequenininho? Você coloca assim, o meu é mais profissional. Será que sempre o maior é o melhor? Brincadeira. Vamos entrar nisso, não, tio? Vamos não, porque esse é um... É assim, viu? E você tá bonitinho hoje, só para falar em público. Gente, quem tem ponto de dor aqui dentro da operação? Quem tem alguma dor de execução? Só para me entender. Levanta a mão, gente. Vocês sabem que eu gosto de interação. Só esse tantinho que levantou a mão, o resto tá todo mundo tranquilo, tá de boa, tá rodando suave, do jeito que a gente quer. Então tá bom mesmo. Enfim, o Thiago deu um exemplo do ChatGPT e do Cláudio. Antigamente a gente tinha uma... Vou dar um exemplo muito raso para vocês. Quem aqui entende de fórmula de Excel? Fórmula avançada, aquela avançada de você trazer assim o número específico. Com o chat eu viro expert. É aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Antigamente a gente, para achar uma fórmula, a gente demorava dias. Eu precisava de uma solução, eu precisava de uma ferramenta, mas quando eu entrava para o Excel para achar uma fórmula simples, eu demorava muito tempo. O chat veio para fazer essa mudança. E o que foi a mudança? Aquilo que eu demorava dias, eu tinha que achar uma pessoa expert, a gente aqui tinha uma dependência muito grande do Kelvin, em questão de fórmulas. Toda vez a gente tinha que ir no Kelvin, nas fórmulas, ó, preciso fazer uma fórmula assim, 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 assada, a gente ficava preso. O chat ele veio e mudou isso. O que ele mudou? A gente viu que quebramos uma barreira, a gente viu que conseguia fazer até coisas que a gente nem imaginava que conseguia fazer, sabia, Abner? Tipo assim, cara, eu quero que traz um número específico assim de cores. A gente fez uma planilha com dashboard trazendo o número por cores. Eu quero que toda vez que tiver a cor vermelha, ela vai apontar para mim como um número, ou seja, cada cor vermelha é igual a 1, mais uma cor vermelha é igual a mais 1. E a gente conseguiu fazer isso. Só que quando chegou o Cláudio falou, opa, peraí, eu vou chegar para fazer uma mudança na vida de vocês. Qual que é a diferença do Cláudio hoje para o ChatGPT? O ChatGPT, quando eu falei a questão do técnico, Thiago, da operação, é porque é o seguinte, o ChatGPT ele traz muito técnico no sentido de que você faz um Ctrl+C e um Ctrl+V e utiliza naquilo que você quer. O Cloud, ele operacionaliza para você. Ele tem uma extensão que você coloca no seu computador, que quem não sabe mexer com Python, igual eu não sei mexer com Python, o que ele faz? Ele mexe para você. Ele vai mexer no seu computador, literalmente. Você vai dar as permissões e ele vai falar, posso acessar tal local? Você vai e permite, ele vai mexer. Você vê ele mexendo dentro do seu computador, criando pasta, criando tudo. Quando o Thiago falou que ele é um desenvolvedor do seu lado, literalmente ele é um cara do seu lado. Vou dar um exemplo para vocês hoje. O que eu fiz hoje? Isso aqui é a ferramenta que eu criei. Agora eu volto nela para mostrar para vocês. Hoje eu cheguei e falei assim, como eu sabia que...
Tá nele. Tá nele? Só que ele tem que saber ligar ele. Você sabe o macete lá, né? Não. Ah, é só dar a chave lá, ué. Deixa eu ir lá. É carro velho, viu, gente? Carro velho tem macete. Pra ligar, pra desligar, só pra vocês... Sei, mas não esquece de trazer a hora que você for apresentar a sua aplicação, como era antes. É porque eu acho que antes era feito no Illis. Era no Illis. Mas eu mostro uma outra planilha aqui que a gente tá mexendo. O que eu fiz hoje? Eu sabia que a gente ia ter apresentação. Eu não sou desenvolvedor, eu sou contador. Falei, cara, para chegar na apresentação eu tenho que chegar com a ferramenta 100% rodando, correto? Vai que eu vou apresentar para vocês, tem um erro lá, mas peraí, você não falou que é o bonzão, tá resolvendo o negócio? Eu vou ficar aqui com o telhado de vidro. O que eu fiz? Eu cheguei hoje cedo e falei o seguinte para ele, eu dei um comando. Isso aqui é porque a gente inicia uma conversa com ele e a gente vai pegando algumas coisas, viu? Deixa eu ver. Eu tinha pedido, tá? E a gente briga com ele também, viu? Só para vocês entenderem. Ó, vamos lá. O que eu coloquei para ele? Eu sou educado, viu, gente? Tem gente que não é educada com o sistema, não. Por que eu sou educado? Vai que um dia esse sistema resolve voltar contra a gente, pelo menos ele vai lembrar de mim que eu dei um bom dia, dei um olá, alguma coisa nesse sentido. É, eu tenho esse medo. Eu falo, ó, quer que você me chama pelo meu nome, você quer que eu te chame por algum nome, eu brinco com ele. Se vocês pegarem o meu celular aqui, a extensão do Cláudio, eu falo, eu quero que você me chame de Thierry. Todas as vezes que ele vai falar comigo, ele me chama de Thierry. Olá, Thierry, tudo bem? Que posso te ajudar? Então, o que eu sempre faço aqui? Hoje eu cheguei e falei, ó, olá, tudo bem? Preciso que rode uma validação e veja se o programa está rodando bem. Aí o que ele fez? Olá, vou fazer uma verificação completa agora, deixa eu checar tudo. O set monitor local não está rodando. Eu falei, opa, peraí, vou verificar o Python, porque eu não sei mexer com Python, é ele que mexe para mim, e o arquivo de sessão. Resumo, ele encontrou erro dentro da aplicação que ele mesmo criou. Ou seja, a gente vai ter uma ferramenta, a gente vai criar uma ferramenta, mas essa ferramenta ela precisa de manutenção. E como que é a manutenção? Não sou eu que vou fazer a manutenção, é ele que vai fazer. Por quê? Se ele criou a ferramenta do ponto A ao Z, ele sabe como que funciona ela do ponto A ao Z. Quem que é desenvolvedor? Eu acho que ninguém. Eu não sou desenvolvedor. Eu não entendo sobre Python, não entendo sobre nada de código. Tanto é que o Thiago apresentou que a gente tem as 3 versões, o chat, o Quark e o COD. O COD já é uma versão mais avançada. Eu tentei mexer no COD. Só que a hora que ele começou a falar inglês comigo, eu falei, cara, peraí. Meu inglês está enferrujado, isso aqui ainda não é para mim não. Deixa eu tentar no Quark aqui, porque ele consegue entender mais a minha linguagem. Porque às vezes eu jogo uma linguagem muito simples, eu quero que você faça isso. Ele traz a ideia. Aí eu entro na aplicação e falo, opa, peraí, eu tenho esse ponto de dor aqui, então eu quero que você melhore isso daqui. Vou te dar uma ideia de outra ferramenta que eu fiz. Eu fiz essa ferramenta aqui, ó, calculadora tributária. Eu comecei a fazer com um propósito a ferramenta. Agora eu até entro nela para mostrar para vocês. Eu comecei a fazer essa ferramenta com um propósito. Só que chegou na metade da ferramenta, eu fiquei em dúvida de algumas coisas. O que eu fiz? Falei, cara, já existem muitas ferramentas boas de mercado. O que eu vou fazer? Joguei um comando. Eu quero que você pegue todas as informações de todas as ferramentas que tem de mercado e a gente vai criar uma baseada em quê? Em todas. E assim ele fez. Aí a partir disso, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que melhorar a ferramenta trazendo para nossa realidade. Personalizando a ferramenta. Hoje cedo eu gosto muito de escutar a rádio, todo dia de manhã eu gosto de escutar a rádio. Minha esposa até acha que eu sou velho, porque eu coloco para escutar notícias e um médico falou um trem interessante, falou, ó, a medicina ela nunca foi tão personalizada igual ela está sendo nos dias de hoje. E o que é personalizada? Porque é o seguinte, chegou um momento que eu acho que a mesma tratativa que tem que ter para o Abner, tem que ter para mim. Só que a minha personalidade, ela é diferente da personalidade do Abner, e assim é para a ferramenta. Nem todas as ferramentas de mercado a gente vai aproveitar elas 100% naquilo que a gente precisa, porque realidades são diferentes. Só que o Cláudio, ele veio para estancar isso. E o que é o estancar? Se eu tenho uma dor, eu consigo fazer ele vir e resolver essa dor naquilo que realmente eu tenho, que eu preciso. Isso é o Fusca, viu, gente? Só para... O Thiago vai chegar com um cheirinho de gasolina queimada aí, mas é pão do Fusca. Então, o que acontece? Isso daqui, ele veio para suprir as dores que nós temos. Detalhe, gente, não veja que ferramentas vai vir para tirar o serviço da gente, não. Ele vem para pensar naquilo que a gente não pensa. Eu não sou um cara inteligente. Não sou. Eu não sou, às vezes, um cara que pensa no segundo passo. Ele consegue fazer isso para mim. Ele vem para suprir a minha deficiência. O que é a minha deficiência? É isso daqui. Aquilo que eu não consigo criar, ele vai criar para mim. E é a mesma coisa para vocês. A gente não tem que ver ferramentas como um inimigo. Isso aqui, mas
Primeira coisa que a gente tem de pensamento, quando eu vou criar algo, eu não tenho tempo. Gente, ninguém tem tempo, e se a gente não priorizar, a gente não vai ter tempo para nada, isso é para a vida. Eu só vou ter tempo para aquilo que eu tenho de interesse. E isso aqui tem que ser algo interessante para vocês, porque eu vou te dar um exemplo da minha esposa. Ontem eu estava jantando, eu estou vendo ela mexer lá. E por incrível que pareça, cara, eu vou começar outra reforma em casa. Eu detesto reforma, gente. E mulher parece que ela é um bicho doido. E eu estou vendo ela lá, no chat. Foi lá, tirou uma foto de um lado, tirou uma foto comigo. Eu achei que tem sempre. Falei, o que você está fazendo? Não, vou ver aqui o que combina com essa parede, onde que eu vou colocar um armário. Até então, tudo ok. Quando é fé, ela veio com 6 fotos para mim. O que você prefere? O que ela fez? Vamos ver o que vocês adivinham. O que ela fez? Com a foto que ela tirou, jogou para onde? E pediu inspiração. Gente, ou seja, eu não precisei pagar arquiteto. É uma vantagem. Eu não precisei gastar tempo com alguém. Bateu 15 minutos, 20 minutos depois já tinha um pedreiro lá em casa lá para ver o que ia fazer. Eu falei, meu Deus do céu. Ela já estava com a foto prontinha para passar para ele, que eu acho que a foto é o projeto. Vocês que são mulheres, vocês têm que me corrigir. A foto é o projeto, né? É isso mesmo, né? Ó, isso aqui que eu quero que faz. E pronto, não precisou de ninguém lá em casa e palpitar naquilo que ia ter que ser feito. Ela fez do jeitinho dela. Falou, eu quero que coloque aqui, eu quero que faz dessa forma. Ou seja, resolveu uma dor que ela tinha. E a mesma coisa é isso aqui. A gente tem que pegar isso daqui para resolver a dor do nosso dia a dia. E sabe o que é engraçado? Dores a gente tem demais. Só que não adianta a gente ter dor e... O que eu falei pra vocês? Meu Deus, o dia inteiro agora. O que eu falei pra vocês? O que você fez? Eu queria ver. Não, tá... Eu fiquei curioso, você vendeu bem. Tá gravado. Nossa, que... Tá gravado, depois você... Tá. Puxa, não, brincadeira. Então, o que acontece? Não adianta a gente ter um ponto de dor se a gente não tiver proatividade. O que é a proatividade? É a gente realmente tirar um tempo do nosso dia e falar, cara, eu tenho essa dor aqui e eu preciso resolver esse problema. Como que eu posso resolver? Joga pra cá, brinca com ele. Eu falo pra galera assim, brinca, vamos brincar com ele. E pode brincar, literalmente. Tem dúvida? Joga pro chat GPT, fala, eu quero criar isso. Traz os prompts, porque resumindo, o que é prompt? Prompt é um comando. Comando, verdade. É um comando. Você aprende a fazer um comando dentro do chat GPT e quando você jogar para cá, você já é muito mais assertivo. Por que eu falo isso? Quando eu comecei a fazer dentro do Cloud, eu perdi um dia só tentando falar com ele o que eu precisava. E ele veio trazendo. Aí depois eu entendi, eu acho que foi o Thiago que estava de longe, me ligou, acho que Deus tocou no... Falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, isso, não, faz dessa forma aqui que eu acho que vai ser mais assertivo. Joga para lá, ele vai te dar o prompt, que é o comando, e você vai... E realmente, você consegue ser mais assertivo, você perde menos tempo. E aquilo que você acha que vai gastar um dia para fazer, em meio dia você já resolveu o seu problema, a sua dor. Ah, mas eu tenho dúvida no que eu vou fazer. Cara, a gente está aqui para vocês. Vai na sala, vamos sentar, tira um momento. Me permite só ajustar uma situação lá no ChatGPT, eu tenho certeza que vocês talvez não utilizam isso aí. O ChatGPT, ele funciona para criar os prompts melhor, você pedir ele para fazer perguntas para você. Ele cria um melhor prompt, um melhor comando. Então, vamos imaginar que você quer fazer um aplicativo de procuração. Você pergunta, chat, eu quero fazer um aplicativo de controle de procuração. O que você precisa saber para criar um prompt profissional mais eficaz? Aí ele vai te perguntar. Aí, na medida que ele te perguntar ali, aí depois ele vai criar o comando. Então, talvez vocês nunca utilizaram essa forma de comunicar com o chat, fazendo com que ele pergunte vocês. Esqueci onde que eu estava, mas... Então, tudo que é feito hoje de ferramenta, eu vou dar um exemplo simples para vocês, eu acho que eu usei esse exemplo para alguém esses dias. Quem que usa o aplicativo do Uber? Quem aqui já teve aquela sensação de pegar o aplicativo e pedir um Uber e falar, cara, por que eu não pensei nessa ferramenta lá atrás? Quem já teve esse sentimento aqui? Fala assim, cara, é uma ferramenta tão simples, por que eu não pensei nessa ferramenta? Porque vocês concordam comigo que a dor de vocês de hoje era a dor dessa pessoa lá atrás? E onde que eu quero chegar? Que a ferramenta ela foi criada em cima de uma dor. Mas alguém parou para criar essa ferramenta. É a mesma coisa isso aqui. Hoje a gente cria ferramentas para a gente baseado na dor que a gente tem. Seja ela de automação, seja ela de execução, seja ela de rotina. Qual que era a dor nossa quando eu criei essa ferramenta aqui? A gente tinha uma dor. Primeira coisa, controle nosso não estava bem assertivo. Segunda dor, cliente ligava e falava, não, mas porque ninguém me avisou e que não sei o quê. Terceira coisa, mas eu não vou ter tempo de ficar mandando mensagem para o cliente.
Falei, ué, então vamos juntar tudo isso, eu tenho essa dor, eu vou criar uma ferramenta para isso. Se não for Jesus, não atendo não. Então, o que eu fiz? Peguei a dor que nós tínhamos, falei, cara, primeira coisa, a gente não mensura quantos certificados a gente tem na nossa base. Até o Thiago falou, cara, a gente tem que mensurar quantos certificados a gente tem em base. A gente não tinha noção, a gente sabia que fazia. A gente não sabia o quanto que nós tínhamos. Segunda coisa, a gente tem um cliente que não faz certificado com a gente tem que validar quantos clientes nós estão fazendo para a gente ir para cima desses caras. Terceira coisa, quantos estão vencidos que não vão fazer, mas a gente precisa da informação de tela ali, mas saber que esses caras não têm interesse em renovar. Foi onde a gente criou a ferramenta. Então hoje eu tenho todos os dados de quantos certificados digitais a gente tem em base, quantos estão em dias, estão vencendo. Partindo desse pressuposto, beleza, eu já tenho todos os dados, eu tenho que criar uma solução para isso, porque não adianta eu ter dados, indicadores, se eu não tiver uma execução ou criar uma rotina para que eu mantenha isso linear. Vamos lá, então a gente criou outra condição. O que é a condição? Eu tenho que mandar para os clientes vencimento. Então vamos criar dentro dessa condição a sistemática de quê? Vou enviar uma mensagem com 15 dias, vou enviar uma mensagem com 7 dias e uma mensagem de vencimento. Falando para esses caras como que tá e mostrando para eles que a gente precisa renovar. Até o Thiago deu ideia, você lembra a ideia que você deu do certificado? Falou, a gente tem que colocar alguma coisa no certificado. Você lembra o que você apontou lá? Na mensagem, não, na mensagem. Você apontou alguma coisa na mensagem. Não, eu só falei para ele o seguinte, para ele agendar o certificado. O certificado. Beleza. A renovação do certificado. Aí o Thiago falou assim, vamos agendar o certificado. Mas beleza, se eu tiver que agendar, eu tenho que ver onde eu agendei, não tem, Gabi? Tem que ter algum lugar. Eu tenho que mandar a mensagem já para agendar, mas eu não tenho que ter uma ferramenta separada no nosso Google Agenda para fazer essa validação. Foi onde, o que nós fizemos? A gente criou aqui dentro a agenda, deixa eu baixar aqui para ver se a gente vê. Foi onde nós criamos aqui dentro a agenda de certificados. Agora imagina a gente ter que aguardar um programador fazer um sistema como esse, com tantas particularidades de cada um de nós, especificações, demoraria muito tempo. Então hoje, ter essa condição, mesmo não sabendo programação, você conseguir fazer algo, vai mudar muito a forma de se trabalhar. Eu não vou poder acessar por conta que tem uns dados aqui que a gente ainda não pode mostrar. Não, financeiro? É. Não, mas pode mostrar. A gente... Que é os nossos indicadores. Aí o que acontece? Baseado nisso, o que ele fez? Eu criei aqui, vinculei com a nossa Google Agenda, que isso aqui é o nosso Google Agenda, todo mundo sabe que nós temos uma agenda aqui que é tudo vinculado, né? Para todo mundo. Então eu criei. Então todas as vezes que a Marcela ela for cadastrar alguma agenda, ele já vai cair aqui dentro da ferramenta mostrando a data que está agendado. Isso está linkado com a Google Agenda ou não? O nosso Google Agenda, de Então, forma entendi. atual. Então, o que ela coloca lá, ele já atualiza aqui. não é colocar em dois lugares. É utilizar o que você utiliza e já está aí, né? Ela já faz, e detalhe, quando tem vencimento, ele coloca aqui a data de vencimento para a gente em vermelhinho. Ou seja, então se eu abrir o Google Agenda aqui, eu vou saber que se eu não olhar a primeira parte, aqui ele vai estar aqui. Tal dia vence o certificado de fulano para entrar em contato. Então a gente enxugou o sistema. O que a gente falta fazer no sistema? Hoje a gente também tem uma dor que é INPI. A gente já está trabalhando para colocar o controle de INPI aqui dentro. E a gente vai trabalhando, a gente vai criando situações. O que é a outra dor que nós temos? Hoje a nossa base, ela toda se trabalha no Google Sheet, que é o Excel, que é o Word da Google. O que a gente vai trabalhar agora? A gente vai colocar isso tudo em servidor, em nuvem. Para que isso? Para quando eu preencher a ferramenta, eu não depender de planilha, não depender de Word para ter esses dados. A planilha mesmo vai ser o nosso servidor, ou seja, a pessoa vai entrar aqui dentro, vai preencher as informações aqui dentro, tudo vai ficar dentro dessa ferramenta. Detalhe, reforçando, eu não sou o desenvolvedor, mas o Cláudio, ele criou tudo para mim. Eu só entrei com a ideia. De início, até você entender como que funciona, é brincar com ele. Joga no chat GPT, brinca, fala o que você precisa para ele trazer para você a solução. Cara, e é muito bom porque você vai empolgando. Você vai mexendo, você vai empolgando com a ferramenta, vai vendo que ela vai personalizando para você aquilo que você precisa. Falar, cara, como que eu nunca usei um trem desse antes? Quando eu comecei a usar, eu já sabia que existia, mas eu não sabia que era tão bom do jeito que é.
Fui mexer, fui empolgando e fui fazendo, fui criando, fui colocando informações, aí vai aparecendo outra coisa, você fala, cara, dá para me colocar essa informação aqui, dá para me brincar com isso aqui, para ter tudo num local só. O que eu fiz por último? Por último eu vim e vinculei o meu celular nela, porque da onde eu tiver, eu consigo mexer na ferramenta que eu quero. Da onde eu tiver, eu tô do outro lado do Brasil, eu tô conectado com os meus aplicativos. Roda para mim uma validação, ele vai rodar a validação. Eu já permiti ele mexer no meu computador e ele mexe no meu computador. Você tá assim de frente a ele, ele vai mandando mensagem e tal e você vai vendo tudinho. Outra coisa que ele fez, eu descobri hoje, cara, que a Unicode derrubou um negócio nosso aí. Ele conseguia quebrar os templates da Unicode. Sabe aquele template que a gente tem que mandar para o cliente entrar em contato com a gente? Ele tinha conseguido quebrar aquilo. Hoje eu fui fazer o teste e eles colocaram uma trava nisso aí. Ele não consegue derrubar aquilo mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cima e falar, descubra a maneira de derrubar isso. E ele vai atrás. Se não tiver como, ele vai trazer para mim. Teve um dia desse aí que eu fiquei meio dia do meu serviço brigando com ele. Primeira coisa que eu brigo com ele, porque você tem que brigar, é trazer coisas em inglês, traga em português, eu já falei, isso para ele umas 10 vezes no início. Eu falei, ó, eu já falei, não vou falar de novo, eu preciso que seja em português. Aí ele, desculpe, vou traduzir e tal, e traduz. Então, assim, vai existir isso. Ele bloqueou o envio? Não, o Unicode, ele não bloqueou o envio, mas ele colocou uma trava lá, um número colocou essa quebra de negócio. Era o número 7, aí eles alteraram o número, não sei o que eles fizeram, que agora ele não consegue quebrar o template e disparar mais. Só que eu nem aprofundei ainda, para saber como que a gente vai quebrar isso. Mas na hora que eu voltar, eu vou descobrir uma maneira de quebrar. Mas lá fora ele consegue. Consegue. Se você vincular um WhatsApp web no seu computador e falar desse acesso a ele, ele vai fazer normal. Pelo número do paralegal, subiria, no caso. Subiria. Só por conta que a gente está utilizando o pago, a versão paga lá do Unicode, do WhatsApp, né? Que aí não sobe. Não só, porque assim, o template, como a gente hoje é uma API oficial, o template ele vem justamente, eu acho que é para fazer essa quebra, porque estava tendo muita automação, disparo em massa, eles foram e fizeram essa trava. Mas assim, é algo que a gente deve conseguir burlar. Esse cara aqui, o Cláudio, eu falo até que é o meu amigo Cláudio, ele é muito bom, gente. Então, a gente tem que realmente ver ele como um parceiro de situação e é para tudo. Um dia desse, acho que eram umas 7 horas da noite, um cliente, o Wesley, que é o cliente nosso da NatCharm, ele está na China, tá? Vai passar 30 dias lá. E ele está fazendo um negócio lá, ele me mandou uma mensagem de alguém falando que ele estava fazendo um negócio, queria saber se essa moto elétrica era ST e tal, e alguém de São Paulo mandou uma regra tributária para ele de um convênio que tinha com Goiás. E ele mandou para mim, na hora eu joguei pro Cláudio, falei, ó, valida para mim se existe essa regra, tal, que não sei o quê. Ele trouxe, já falou para mim que essa regra foi alterada em 2022, tal. Falei, então, traga algumas situações para mim de que a gente pode fazer para trazer solução. Aí ele trouxe uns exemplos lá do que a gente poderia fazer, onde a gente teria que abrir uma empresa, tal. E eu mandei pro Wesley, só que eu só não fiz isso, porque é o seguinte, gente, a automação ela pode errar, tá? Seja ChatGPT, seja Cloud, qualquer tipo de automação, eles erram. Eu falo até que eles são empolgados. Tem hora que ele traz uma informação para você que você tem certeza disso. Aí ele falou, opa, vou validar novamente e venho com erro. Acontece isso. Ela não é porque é uma ferramenta de automação que ela não vai errar, ela vai errar. Só que a gente tem que saber trabalhar com ela. Aí sabe o que aconteceu? Eu mandei para o Matheus. Eu falei, Matheus, eu preciso dessa informação, o cliente mandou isso para mim, falou que é dessa forma, tal, eu preciso confirmar que é isso. O Matheus pegou todas as informações, foi no Econet, nós temos, eu sempre confundo, cara. Foi na Econet, validou e o que ele fez? Levantou um resumo das informações e fez isso daqui, ó. Aí ele validou, falou, aí pegou as informações, o que ele fez? Ele jogou para o Cláudio e falou, eu preciso montar uma apresentação desse jeito, entregar para o cliente isso, com essas informações e uma planilha que o cliente vai jogar valor e ele vai trazer já o resultado para o cliente, da onde que é melhor abrir empresa, onde que é melhor comprar e vender. E a ferramenta, o Cláudio criou isso aqui para ele, ó. E ele validou, viu, gente? Ele fez todas as validações. Ela trouxe simulador, ela trouxe comparativo de regime,
Apresentamos para o cliente. A hora que o cliente viu, ele ficou doido. Ele falou, cara, ficou muito fácil eu fazer minhas análises agora sem incomodar vocês. Então eu jogo para saber qual que vai ser o IVA, que é a margem que ele teria ali, o ST que ele teria que pagar. E ele gostou muito. Isso aqui o Cláudio ajudou a fazer essa apresentação. Óbvio que tudo que ele fizer a gente tem que validar. Não é só jogar e não validar. Joga para ele e valida as regrinhas tributárias. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem que aquilo que o Matheus gastaria aí 1 dia, 2 dias para fazer, ele fez em 2 horas. 2 horas. Apresentou para o cliente, trouxe a capa, tudo bonitinho, resumiu para ele. Então, pegar a necessidade que vocês têm e fazer o teste. Pode brincar com ele. Joga lá, preciso receber essa informação, como que eu posso receber essa informação? Às vezes é um cliente, um exemplo. Um cliente que manda em planilha para a gente as informações. Eu preciso fazer um sistema para receber essas informações do cliente e já integrar com a domínio. Eu sei que já existe, tá, gente? Eu estou dando exemplo só para vocês entenderem. E que já integre com o domínio de forma automática. Ele já vai buscar o que tem no mercado de informação para criar isso para vocês, para facilitar o serviço de vocês. O intuito nosso aqui de apresentar a ferramenta para vocês é para facilitar o dia a dia. É para vocês terem tempo para consultoria, para vocês terem tempo para estudar, correr atrás, ter mais conhecimento. Então o intuito da ferramenta é isso, ele vem para facilitar por um lado, mas por outro lado ele dá possibilidade para vocês de crescimento e evolução. E eu acho que seria isso. Alguém tem dúvidas? Alguma pergunta? Cláudio, ele vai buscar, tem para montar aquele que você fez lá, o certificado de planilha, somente de planilha, ou ele busca de um outro sistema também? Não, ele busca. Por exemplo, aquele que eu fiz lá, ele busca da planilha que nós temos, que tem uma parte lá que eu preciso. É porque um exemplo que eu lembrei aqui das mensagens de prorrogações de admissão, né? A gente vai lá no sistema, olha para o mês, cria a mensagem de prorrogação para enviar. E a gente está tendo, às vezes, às vezes a mensagem não sobe, que nem mudou o sistema, a questão da conexão mudou, não vai subir a mensagem, tem que ficar criando uma manual a mensagem. Então, se ele buscasse do sistema da domínio, não sei se seria possível isso, ou a gente jogar numa planilha para ele já criar e enviar essas mensagens para a gente. Tem a possibilidade dos dois, Bruno. A possibilidade dos dois. Porque a partir do momento que ele mexe no seu computador, ele salva as senhas, ele pega a sua senha, entra dentro da domínio. Aí o que a gente tem que fazer? A gente só tem que vincular, por exemplo, o número da domínio no cadastro tem que estar correto, porque ele vai entrar dentro do cadastro, vai ver o número, pegar aquele número e fazer esse disparo. Eu consigo mapear. Ele traz os avisos de vencimento de férias, de vencimento de experiência, só que ele traz lá dentro do sistema, a gente tem que entrar lá e ver, mas aí se ele buscasse lá o que está vencendo no uso, já jogar no Unicode para o cliente, seria ótimo. Consegue. A gente precisaria criar. Não, a gente consegue fazer essa automação. Você já passou o sistema todo lá do Certifique? Já? Do Certifique não, Cert Monitor. Cert Monitor. O Thierry, quando fez, lógico, foi o primeiro projeto dele, ele pensou, a mentalidade dele estava de integração. O que eu falei para o Thierry? E a gente vai errar mesmo com essas coisas que a gente aprender. Depois, quando o Thierry me mostrou, eu falei, não, Thierry, a gente precisa evoluir nessa área aí. O que acontece? Esse sistema aqui, ele já funciona, já está tudo ok, tá? Inclusive a Marcela trabalha nele, só que assim, ó, o banco de dados dele não existe, porque o banco de dados deles é nas outras ferramentas, entendeu? Então o que acontece? Ele está servindo hoje, é uma ótima ferramenta, um ótimo sistema, mas ele tá servindo como um espelho. O que o Thierry vai passar a versão 2 dele, 2.0? Versão 2.0 é não mais ter essa integração com... Como é que é o nome do sistema? O eConsult. E as planilhas. Ele vai funcionar como realmente um sistema dentro do banco de dados dele. Então, a versão 2.0 é o Thierry criar o banco de dados nele. Então, a Marcela, ao invés de ir lá no eConsult e alimentar a informação para esse sistema ir lá e buscar, ela não vai mais no eConsult, ela vai entrar aqui e fazer. Entendeu? A única integração inicial que ele vai ter é com a Unicode, porque ele vai mandar as mensagens por lá, tá? Mas se tivesse assim não tem essa necessidade, mas se quisesse criar um Unicode para ele mandar, a gente faria, mas não tem essa necessidade se a gente tem uma ferramenta que a gente não vai conseguir ficar sem ela agora. Então a gente utiliza ela porque ela já tem toda a parte técnica lá, alguém preocupando, suporte. Mas o que eu queria que vocês olhassem, vocês olhando para isso aqui, vocês imaginariam que vocês conseguissem criar um negócio desse? Nunca, né?
E aí eu quero dizer para vocês que qualquer um que está aqui, em pouco tempo, consegue dominar o cloud para fazer algo que muito superficial, mas de uma grande utilidade para nós, né? Vai trazer uma produtividade muito grande. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, o que diferencia um profissional do outro profissional é a criatividade. É o quanto que ele tem de preguiça no dia. Vocês entendem isso? A pessoa mais preguiçosa, ela avança mais. Preguiçosa inteligente. O que é preguiçosa inteligente? Cara, eu não quero fazer isso, eu quero que alguém faça para mim. Então é encontrar atalhos, meios, formas mais rápido de fazer, faz com que você seja mais produtivo. Agora a gente vai entrar na segunda parte do nosso treinamento, que é o quê? A gente vai separar os grupos. E aí vocês quiserem buscar notebook, alguma coisa para pesquisar no chat e tal. E aí qual que é a primeira etapa do... Primeiro, formar o grupo, tá? A gente vai criar uma dinâmica para formar o grupo. Segundo, discussão. O que é o processo de discussão? É chuva de ideias. Vocês vão jogar, poxa, eu acho que seja bacana a gente criar isso. O que você acha? E aí vocês, de forma democrática, vão escolher qual é o projeto. Cada um dá uma ideia. Não, mas vamos fazer assim, porque isso dói mais e tal. E se a gente fizesse isso? A Bruna disse assim, ó, não sei se faz isso. Esquece, tudo faz. Aí se chegar num limite, Bruna, que a gente não consegue fazer, aí a gente fala. Mas não limita o seu cérebro pensar assim, ah, mas isso não faz. Considera que tudo pode. E joga lá. E aí mas o Thierry vai servir como mentor para você. Não, Bruna, calma, aí também não. Espera, vamos nessa parte de baixo aqui. Mas nesse momento agora de ideias, você coloca tudo. Ah, se entrasse no domínio, se fizesse isso, fizesse aquilo, para a gente tentar, ok? E aí depois, eu não sei se a gente vai ter tempo para hoje, mas eu queria, que era o quê? A gente já começar os projetos. A gente tem aí os notebooks, traz os notebooks, aí a gente vai entrar... Como é que acessa, onde que está esse aplicativo, como é que é os primeiros passos, tal, bonitinho. E aí a gente já começar a programar uma primeira aplicação. Lembrando que nós temos a possibilidade de fazer automação. Automação é repetição de processo. Vocês podem escolher essa via. Vocês podem criar uma via de integração, que é integrar algum sistema e criar alguma informação. Vocês podem criar a opção de consulta. Então, imaginando como a Bruna falou assim, toda vez que alguém pede para fazer isso, a gente tem que consultar. Mas eu tive uma ideia assim, ó. Eu acho que é uma dor, não sei se é dor mais hoje. Consulta de FGTS é uma dor hoje? Para fazer, é uma dor, não é? Então, vamos imaginar que eu vou criar um processo de consultar os FGTS e me trazer isso, né? Então, você pode partir por esse lado. Não, eu quero partir para um lado de controle. Eu quero, sei lá, pegar a lista de controle de folha de pagamento, de fechamento e fazer um sistema para mim agora não precisar mais depender da planilha. Eu vou fazer. Lembrando que quanto mais a sua ambição, mais demorado fica para você fazer o projeto. Ok? Mas não é limitação. Então você tem essas possibilidades aí. Vocês têm a possibilidade de ficar feliz também. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que não. Vamos montar os grupos então? A gente tem 7 pessoas do departamento paralegal. Eu pensei 4 pessoas para um lado, 3 para o outro. Mas aí considera o Diógenes, ele perde um pouco isso aqui, mas depois a gente vê se a gente sobe esse vídeo para o YouTube para ele pegar certinho como é que foi. Como é que vocês querem dividir esse grupo? Se for para afinidade fica ruim, né? Como que está aqui os paralegal? Você é paralegal? 1 paralegal, 2 paralegal. Não, mas aí vamos mesclar conhecimentos também, né? Quem mais é do paralegal? Ramon. Então, vamos pegar aqui cabeça. Gabriela e Ramon vai ser cabeça de times diferentes, ok? Você vai para o Ramon, você para Gabriela, você para o Ramon, você para Gabriela. Fechou? Pode ser? Então, beleza. Cacá vai ser cabeça, Cacá? Porque eu queria pegar o seu conhecimento, essa cachola. Então, a Cássia vai ser cabeça de um, a Kemily de outro e a Bruna de outro. Fechou? Kemily, Bruna, Cássia, Kemily, Bruna. E agora? Cássia e Kemily. Fechou? Cada um grava aí e aí faz os grupinhos de vocês. Thiago, mas você não falou, separou o paralegal em 2. E o
Para sair 3 projetos. Mas aí o outro vai ficar junto ou não? No caso, tipo assim, não ia mesclar o Paralegal com o Não, porque você vai lutar para o seu departamento. Eu pensei que você ia mesclar o Paralegal com o Não, porque a gente perde tempo, a gente já tem que. Eu já quero utilizar esse momento para vocês visualizar na prática um negócio para vocês. Então, assim, o pessoal ele já sai com 3 projetos, né? Uma outra coisa que é difícil vocês pensarem agora, e eu tenho falado isso muito pro Thierry, é o seguinte: nesse começo agora a gente vai criar um monte de coisa que vai deixar de usar depois. Por quê? Por quê? Porque vamos lá, igual a Kemily aqui, cria um projeto, a Bruna outro e a Cássia outro. Lá na frente, mas não vamos preocupar com isso não, eu só estou contando para vocês. Lá na frente a gente vai descobrir que esses 3 projetos não poderiam ser separados. Seriam um só. É. Mas antes da gente começar a processar, a hora que vocês definiram o que é, a gente que está aqui por trás vai falar, não, vamos fazer o seguinte, o seu projeto aqui é muito bacana, mas você vai construir ele junto com a equipe e tal, porque ele casa bem. Por exemplo, esse que o Thierry fez aqui. Eu falei assim, Thierry, não vai ser CERT Monitor, vai ser Asus Monitor. Por quê vai ser Asus Monitor? Porque dentro do Asus Monitor, a gente vai trazer não só o controle de certificado, mas também um controle de NPI. Depois a gente vai trazer o controle de alvará. Entende? Porque senão amanhã vocês têm cada coisa, aí a gente vai sofrer com planilha. Aí a gente cria várias planilhas, só que em versão sistêmica. Aí a ideia é essa, é fazer uma ferramenta. E aí, assim, a gente fica nessa parte de discussão, mas aí a gente define algumas pessoas para programar. Mas nesse momento eu quero que vocês tenham experiência de ir fazer. Por que vocês têm essa experiência? Vai ser bom. Porque a Bruna, quando ela estiver lá diante de uma situação, a Bruna vai falar, não, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui bacana para mandar para o cliente. Porque demora 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, que seja, 15 minutos. Imagina o cara pergunta alguma coisa, você manda um aplicativo para ele, como é que fala? Um link com uma aplicação para ele clicar dinamicamente. Débito de INSS, ele clica aqui e aparece os INSS. Débito de FGTS, aparece aqui. Aí o cara fala assim, uai. Porque hoje a gente manda aquela planilha lá, ele tem que interpretar aquilo, certo? Mas se eu falo assim, não, Cláudio, pega aquela planilha lá, nós não temos uma planilha lá de controle de débitos lá, uma que a gente manda. Se a gente pega aquela planilha e joga no Cláudio, cria isso aqui de forma HTML, com os botões autoclicáveis para ficar melhor a apresentação para um cliente que não tem uma compreensão muito nítida dessas informações. Ele vai criar uma aplicação, aí você joga o logo da Asus, a gente vai já pegar a logo, jogar dentro dos grupos para você, aí joga o logo da Asus com a nossa identidade visual. Putz, manda pro cara. O cara fala, gente, esse povo é muito louco, entendeu? Então vamos formar o grupo aí, e aí esse primeiro momento a gente vai dar aí 15 minutinhos para vocês pegarem um papel e começarem a colocar as dores de vocês. Pode ser? Pode. Quem? Tá. Eu já respondi ela aí. Vai no banheiro, dá uma...